Boa tarde, terceira série, que é a professora Késia, e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês poderem retomar as funções oxigenadas que nós estudamos no segundo bimestre, e vou introduzir também o conteúdo de funções nitrogenadas, tá bom? Espero que essa aula ajude vocês a resolver os exercícios que vão ser propostos no final da aula, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um momento. Então, vamos lá. Esse material aqui ele foi preparado pelo professor Marcos e eu achei ele bem sucinto e resolvi compartilhar com vocês. Então, antes de nós falarmos de funções oxigenadas, eu vou retomar aqui com vocês aleitos orgânicos. Lembrando que os aleitos orgânicos são todos os compostos derivados de hidrocarbonetos a partir da substituição de um ou mais átomos de hidrogênio. E eu vou substituir ele por quê? Por átomos de flúor, cloro, bromo ou iodo, que são os elementos da família 17. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. CH3Cl vai ser o cloro-metano. Cloro, porque eu só tenho um cloro. E metano, porque é met, porque só tem um carbono. An, ligação simples. E O, porque ele é um hidrocarboneto. Aqui eu já tenho outro exemplo, só que agora com 2 átomos de bromo. Então, fica dibromo. E aí eu vou ver quantos carbonos eu tenho. Tem 1, 2. Então, et, ligação simples, O. Mais um exemplo aqui embaixo, CCl4, tetra, porque são 4 átomos de cloro, met, porque é só um carbono, an, ligação simples, terminou em O, porque é um hidrocarboneto. Depois eu tenho o cloro, Cl3-flúor, que é o triclorofluormetano, que é o freon 11, muito utilizado aí como proponente para aerossóis. Esse freon 11 ele vai ter 3 átomos aqui de cloro, por isso fica tricloro, e um de flúor. Então, fica flúor, met, ano. Não se esqueça que essa nomenclatura, ela tem que sempre seguir a ordem da ordem alfabética. Então, por isso que cloro é primeiro e flúor é depois. Agora aqui, já falando de funções oxigenadas, a primeira que a gente vai estudar é a função álcool, ou álcoois, tá bom? O que caracteriza ela é a presença de hidroxilas, um ou mais, ligados em carbonos saturados. Essa hidroxila ela é representada pelo OH, tá bom? E também tem como obter álcool fazendo a hidratação de alcenos. Então, eu pego um hidrocarboneto, hidrato ele e vou ter um álcool. Esse alceno são hidrocarbonetos, onde eu tenho duplas ligações, que eu vou estar adicionando água e obtendo um álcool. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é o CH3OH. O OH caracteriza ele como um álcool. Lembrando que os álcoois, esse carbono, ele tem que ser saturado. Ou seja, só pode estar fazendo ligação simples. Então, CH3 met, an, termina em ol. Outro tipo de nomenclatura é quando eu coloco álcool na frente, a palavra álcool, pego o prefixo, que é a quantidade de carbonos, met e termino com o termo ílico no final. Outro exemplo, CH3CH2OH, que vai ser aqui para a gente o etanol, ou também conhecido como álcool etílico. Lembrando que o metanol, o primeiro exemplo aqui, ó, ele é um gás incolor bastante tóxico, tá? Então tem que tomar cuidado com o metanol porque ele é tóxico. A chama dele não tem cor, por isso que ele também é utilizado como um combustível, tá? Porque ele é inflamável. Outros exemplos aqui da função álcool, propanol, quando eu tenho 3 carbonos, e o propan-2-al é quando essa hidroxila ela está localizada em outra posição que não seja no primeiro carbono, no caso que ela está no segundo carbono. Então, propan-2-al. Isso aqui é a nomenclatura oficial IUPAC. A gente pode classificar esse álcool em álcool primário, secundário ou terciário.
Para ser um álcool primário, a hidroxila tem que estar ligada no carbono primário. Álcool secundário, a hidroxila ligada em um carbono secundário. E álcool terciário, a hidroxila tem que estar ligada em um carbono terciário. Outra função são os fenóis, que é quando eu tenho uma hidroxila ligada num benzeno. E aí a nomenclatura eu tenho que adotar um termo chamado hidrox. Então aqui, ó, benzeno, ligado nele uma hidroxila. Então a nomenclatura fica hidroxbenzeno. Hidrox para falar que isso aqui caracteriza um grupo fenol. E benzeno porque o benzeno vai ser minha cadeia principal. Os fenóis eles são bastante utilizados como matéria-prima para a produção de antisséptico, fungicidas e desinfetantes, tá bom? Alguns outros exemplos aqui é quando a gente vai falar dos cresóis, tá? Os cresóis são fenóis onde tem o radical metil em posições diferentes, tá bom? Então eu tenho um hidrox 3-metilbenzeno, que é quando eu tenho a hidroxila ligada no meu benzeno com o radical CH3, que é o metil, na posição 3. Se eu não falar hidrox 3-metilbenzeno, eu vou me referir ao termo meta, que é quando tem o radical nas posições 1 e 3. Aí fica metacresol. Se tiver na posição 2, fica 1-hidrox 2-metilbenzeno, porque está no 1 e no 2. Ou ortocresol. Se for nas posições 1 e 4, 1-hidrox 4-metilbenzeno. Se eu não utilizar essa nomenclatura maior, 1-hidrox 4-metilbenzeno, 1-hidrox-metilbenzeno, 1-hidrox 3-metilbenzeno, eu vou utilizar termos menores. Por exemplo, 1,4, ou quando for 1 e 4, eu vou usar a palavrinha para. Então, a nomenclatura desse aqui fica para cresol. Os cresóis, eles são bem conhecidos comercialmente como creolina. Outro que a gente estudou foram os enóis. Os enóis, eles vão ser sempre obtidos pela hidratação de alcinos. Então, eu pego um alcino, que é um hidrocarboneto com ligação tripla, vou hidratar ele colocando água, vou diminuir uma ligação e agora de tripla vai passar para uma ligação dupla. Então, os enóis, ele é quando eu tenho o grupo, ou a hidroxila, o OH, ligado em um carbono insaturado, ou seja, um carbono está fazendo uma dupla ligação. Nesse exemplo aqui, ó, CH2CH-OH, é o ET, porque eu tenho 2 carbonos. Nesse carbono aqui, ele tem uma insaturação, então a hidroxila está ligada nele, então fica ET, N de dupla, OL de hidroxila. Agora, nesse caso aqui, ó, eu já tenho uma quantidade maior de carbonos, no caso eu tenho 3, CH3, CH, CH. Esse carbono aqui insaturado tem uma hidroxila ligada nele, então ele é denominado de propenol. Outro que nós estudamos também foram os aldeídos, tá bom? Os aldeídos vão ser denominados como compostos orgânicos que contêm o grupo carbonilo nele, tá? Estando esse oxigênio da carbonila sempre ligado a um carbono primário, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo, HCHO. Se a gente fosse abrir isso aqui, ficaria Ce no centro, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, uma ligação com o hidrogênio e mais uma com o outro hidrogênio. A carbonila ela é caracterizada por ser um carbono que faz uma dupla ligação com o oxigênio e tem 2 valências livres, tá? Sempre aldeídos termina com o sufixo -al, tá? Dá bastante para associar com o nome, gente. Aldeído, -al. Então, esse primeiro aqui só tem um carbono, então ele é o MET, fez ligação simples AN, termina em -al. Muitos alunos têm muita dificuldade quando chega aqui, porque consegue diferenciar álcool, fenol e enol tranquilo. Mas daqui para frente começa a confundir. O que é a minha dica? Treina,
tem que treinar bastante, escrevendo principalmente, e desenhando essas moléculas no caderno para você aprender só de olhar que aquilo dali é um aldeído ou não. Depois eu tenho CH3, CHO. Agora eu já tenho 2 carbonos, ó, um carbono do CH3 e um carbono da função. Então fica et-an-al. Então esse aqui é o etanal. Desses aqui, o mais conhecido é o metanal, que ele é conhecido como formol ou formaldeído, utilizado bastante na conservação de peças biológicas e como desinfetante. Ele atua fazendo a desnaturação das proteínas, que vão fazer com que essas proteínas sejam resistentes à decomposição por bactérias, e dessa maneira a gente consegue conservar por mais tempo peças biológicas, tá? Outro grupo aqui são as cetonas, tá? A cetona, ela também tem uma característica, que são compostos orgânicos que vão ter a carbonila ligada nela. O que é uma carbonila? É o que eu disse anteriormente. É um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, com 2 valências livres. Só que agora, esse oxigênio não está mais ligado no carbono primário, igual estava no aldeído. Agora, esse carbono é um carbono secundário, tá? Então, a diferença de um aldeído para uma cetona é a posição onde essa dupla oxigênio vai estar ligada. No aldeído, é um carbono primário. Para as cetonas, são carbonos secundários. O sufixo aqui ele vai terminar sempre em ona, tá? A gente consegue obter cetonas a partir da oxidação branda de álcools secundários. E eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro tem 3 carbonos. A gente reconhece facilmente cetona por CO, enquanto aldeído eu reconheço ele facilmente por COH. Então, aqui eu vou ter só o CO. A propanona, ela tem 3 carbonos, só fez ligação simples e termina com ona no final. Então, cetonas terminam com o sufixo ona. A propanona é conhecida comercialmente como acetona, tá? Ela é um solvente utilizado para tintas esmalte, bastante utilizado aí por manicures, né? Então, a manicure usa bastante acetona. Então, o mais conhecido das cetonas é a propanona. Aí eu vou ter outro exemplo aqui embaixo, agora com 4 carbonos. Então, com 4 é but, ligação simples e ona. Professora, por que não tem dos outros, do metanona e etanona? Porque eu preciso de carbonos secundários. Então, carbonos secundários eu só vou conseguir ter a partir de prop, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, com agora 5 carbonos. A diferença é a posição do grupo funcional, que é o C dupla O, tá? Vocês olham aqui e estão vendo só CO, mas imagina esse carbono ligando com outro carbono, e acima desse carbono aqui que está de vermelhinho, eu vou ter uma dupla ligação com o oxigênio. Então, esse carbono aqui ele é secundário, porque ele está ligando em outros 2 carbonos e tem uma dupla ligação com o oxigênio para cima, tá bom? Ou para baixo, tanto faz, do jeito que você vai colocar, não interfere. Nessa nomenclatura aqui, ó, pentanona 2, essa aqui não é oficial IUPAC. A oficial IUPAC, o 2 tem que estar antes do que caracteriza ela. Então, se a cetona está no carbono 2, então ficaria pentan 2-ona. E nesse caso aqui, ó, ficaria pentan 3-ona. Ok? Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles vão ser caracterizados. Deixa eu achar aqui no meu rascunho. São compostos orgânicos que apresentam o radical carboxila, tá? Então, é um C
C-O-O-H, tá bom? Então, o que mais caracteriza eles é quando a gente bate o olho e já vê C-O-O-H. Aldeído, C-O-H. Cetona, C-O. Ácido carboxílico, C-O-O-H, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro exemplo aqui, C-O-O-H. E nele eu tenho mais um hidrogênio para completar as 4 valências do carbono. Então, para nomenclatura, eu sempre começo com a palavrinha ácido e termino com o finalzinho aqui, oico, tá? Então, se esse aqui já tem um carbono, então ele é o ácido metanoico. Esse aqui eu já tenho 2 carbonos, então ele vai ser o ácido etanóico. Esse aqui tem 4 carbonos, ácido butanoico. O ácido metanóico é conhecido como ácido fórmico. Meu Deus, tá até arrepio lembrar disso aqui. O ácido fórmico é aquele que é encontrado na picada das formigas. Por isso que causa uma sensação de ardência e irritação na pele. Porque as formiguinhas, quando elas nos picam, elas injetam ácido fórmico no nosso organismo. O ácido etanóico, esse é bom vocês não esquecerem, tá bom? Costuma ser bastante cobrado em vestibulares. Ele é conhecido como, comercialmente, como vinagre, tá? Então é comum a gente ouvir falar do vinagre. Qual o nome dele? Ácido etanóico. E o ácido butanoico, que é o ácido butírico, ele é encontrado nessas manteigas rançosas, tá? Quando a manteiga vira ranço, então a gente encontra o ácido butírico, ok? Outros exemplos aqui de ácido carboxílico é o ácido hexanoico. Professora, como é que você sabe que esse aqui é o hexanoico? Não tem 6 aqui, ó. Tem um, aí por fora aqui tem um 4, ó. Então esse CH2 está repetindo 4 vezes. Então, 4 mais um, 6. Então, ácido hexanoico, ó, COOH. A gente também aqui vai ter o ácido etanodioico, tá? Esse aqui não é comum, tá? Porque esse carbono aqui, ele não é um carbono secundário, tá? São carbonos primários. Mas se vocês olhar, eu tô repetindo o COOH e o COH 2 vezes. Aí isso sim pode acontecer. Pro nome desse aqui é o ácido etanodioico, tá bom? A gente também vai ter o ácido benzoico, que é a hidroxila, perdão, que é o COOH ligado no benzeno. O ácido caproico, que é extraído da urina dos bodes e é utilizado em cosméticos, tá bom, pessoal? Ácido caproico, extraído da urina dos bodes, bastante utilizado em cosméticos. E o ácido oxalaico é um ácido que ele é encontrado no leite, tá? Quando a gente faz um processo chamado hidrólise ácida, se eu não me engano o nome, aí nós vamos obter o ácido oxálico. A gente vai ter mais uma função que a gente estudou, que é o éter. O éter ele é bem simplesinho, tá bom? Ele só precisa ter um oxigênio entre carbonos, tá bom? Isso é uma maneira da gente caracterizar o éter. Lembrando que a nomenclatura, a menor parte da cadeia, a menor parte, eu vou usar a palavrinha ox. E a maior parte eu vou terminar com ano, tá bom? Então, olha isso aqui, ó. CH3, OCH3. Então, se vocês olharem todos os exemplos, eu tenho oxigênio entre carbonos, tá bom? Professor, ele é um heteroátomo? Sim, tá bom? Pode ser considerado um heteroátomo aqui. A menor cadeia, lembrando, o menor fica com o termo, desculpa, ox, e o maior fica com o termo ano. Então, aqui na primeira, ó, metox, metano. Agora que é o menor, é o met, então metox e o maior, etano. Menor, deixa eu ver aqui na última. Menor, menor aqui é o etox.
e o maior é o própio, então termina em propano. Aí tem uma observação aqui, ó. O éter dietílico, butírico, sulfúrico ou simplesmente o éter é utilizado como anestésico local, pois relaxa músculos, afetando a pressão arterial, pulsação e respiração. E a gente vai por éster, tá? Nos ésteres, eles sempre vão ser obtidos por uma reação chamada reação de esterificação. Então, eu preciso de um ácido carboxílico para reagir com um álcool, para formar um éster e liberar moléculas de água. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho um ácido carboxílico, ó. Professora, como é que você sabe? COOH, ácido carboxílico. Álcool, carbono saturado como hidroxila. E aí vai formar aqui para mim os ésteres. Professora, como que ela identifica um éster? Ele agora tem COO, ele tem 2 oxigênios, tá bom? Para nomenclatura, vai ficar ato no final ato no início e ilo no final, tá bom? A maioria dos ésteres, eles são utilizados como aromatizantes ou flavorizantes. São substâncias que dão aroma para alimentos. Então, a gente sinteticamente produz, por exemplo, baunilha, tá? Para poder utilizar comercialmente. Então, esse primeiro aqui, ó, tem 1 carbono e 2 aqui, ó, tá? Então, perdão, no início, 2 carbonos, 1, 2, etanoato, e depois do oxigênio, tem mais um CH3, que é de metila. Deixa eu mostrar mais. Olha aqui, ó. Antes do último oxigênio, eu tenho 2 carbonos, então fica etanoato. Depois do último oxigênio, eu tenho mais 2 carbonos de etila. Nesse aqui, ó, eu tenho 2 antes do último carbono, etanoato. Eu tenho 3, 4 isobutila. Então, eu tenho mais 4 carbonos. Nesse aqui eu tenho 2, então fica também etanoato. Eu tenho 4 mais 1, eita, desculpa. 4 mais 1, 5, então é etanoato de pentila. Aqui eu tenho 2 de novo, etanoato. Eu tenho 7 mais 1, 8 de octila, tá? E todos os ésteres de massa molar grande, a gente vai chamar eles de lipídios, tá? Então, acima de 12, a gente vai chamar de lipídios. Tem nomenclatura não, desculpa. Tem literatura que aceita acima de 11 e tem literatura que fala que é acima de 12, tá? No Enem eu já vi das duas maneiras, tá bom? Lembrando que os ésteres são os nossos flavorizantes, ou seja, que dão aroma. Então, primeiro que é aroma de maçã, aroma de morango, aroma de banana, aroma de laranja. E agora vamos para a última, que são as nossas funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas vamos ter duas, as aminas e as amidas, tá? As aminas, elas vão ser sempre obtidas por eliminação de hidrogênios da amônia. Então, eu tenho que conhecer a amônia, tá? A amônia é o NH3. Se eu tirar um hidrogênio, vai ficar NH2. Então, eu vou chamar de amina primária. Se eu tirar 2 hidrogênios e deixar ela vai ser minha amina secundária. Se eu tirar os 3 hidrogênios, eu vou chamar ela de amina terciária. Lembrando que o nitrogênio ele só faz 3 ligações, por isso é NH3. Aqui eu tirei 1 hidrogênio, ficou NH2 primária. Então, tenta memorizar. Para ser primária, eu tiro 1 hidrogênio, então vai ficar NH2. Para ser secundária, eu vou tirar 2 hidrogênios e vai sobrar 1. Para ser terciária, eu vou tirar todos os hidrogênios, tá bom? Professora, como que faz a nomenclatura? Para a nomenclatura de aminas, o sufixo dela vai ser a palavrinha amina, tá bom? Então, você conta a quantidade de carbonos, então, aqui só tem 1, então, metilamina, tá bom? Agora o próximo.
eu tenho dois carbonos, etilamina. Agora aqui eu tenho dois metil, ó. Um metil de cá e um metil de cá. Então, eu vou falar dimetilamina, tá bom? Professora, tá parecendo que a amina, a palavrinha amina é como se fosse a minha cadeia principal e o restante fossem ramificações? Sim. Se você observar, ó, amina é a cadeia principal e o metil é a ramificação. Etil, ramificação, amina, cadeia principal. Dimetil, ramificação, amina, cadeia principal. Ah, professora, então a amina é o mais importante? Sim, lembrem-se da ordem de importância. O grupo funcional é sempre mais importante que... Lembrou aí? Então, ordem de importância. O grupo funcional ele é sempre mais importante que a minha insaturação e é mais importante que a minha ramificação. Mais um exemplo de amina aqui, ó. Trimetilamina, propilamina, 3, e fenil, tá vendo que não tá ligado aqui em cima? Então tá ligado na lateral, fenilamina. Esse aqui é a mais conhecida, que são as anilinas, tá bom? A gente utiliza bastante em corante alimentício. E uma coisa bastante importante para a gente saber de aminas, muito cobrado no Enem, sempre tem esse tipo de questão, são as características físico-químicas das aminas. Então, toda amina tem caráter básico, tá bom? Amina sempre tem caráter básico. E a última são as amidas, são compostos derivados de ácido carboxílico. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, de ácido carboxílico, para você lembrar. Lembra? Ácido carboxílico? COOH. Então, as amidas vão ser derivadas de ácido carboxílico e eu vou trocar uma hidroxila, que é o grupo OH, pelo grupo NH2. Então, esse OH aqui do ácido carboxílico sai e vem para o lugar dele um NH2. Aí, como que eu ensino os alunos a identificar? Quando você olhar na molécula e ver só NH2, NH2, NH ou N, sozinho, sem ter nenhum oxigênio ligando nele, é uma amina. Agora, se você ver um NH2, um N e um NH, e tiver um oxigênio ligado em sequência ligado nele, é uma amida, tá bom? É um jeito rapidinho de identificar, assim, para a gente matar a questão mais rápido. Então, NH2, ó, esse aqui já tem 2, e um céu aqui, ó, comercialmente conhecido como ureia, tá bom? O outro aqui, ó, um carbono mais um carbono, et, tá bom? E eu coloco no finalzinho agora a palavrinha amida, tá bom? As aminas, eu coloco amina. Para as amidas, eu vou colocar amida. Aqui eu tenho 3 carbonos, então fica prop. Entre eles só tem ligação simples an, termina com amida, tá bom? E as amidas também possuem caráter básico, tá bom? Agora vamos ver um resumão aqui, ó, dessas funções. Lembra que eu falei para vocês, ó, tiver CHO, aldeído, mas também pode aparecer COH. Não é muito comum, mas aparece. Oxigênio entre carbonos, éter. CO, carbono secundário. Então, eu vou chamar isso aqui de cetona. Amina, olha aqui uma amina, que legal. Ó, carbono, não tem nenhum oxigênio ligando nela, então isso aqui é uma amina. Ácido carboxílico, COOH. Olha o éster aqui, ó, quando tem 2 oxigênio. Olha um fenol, que legal. Benzeno, hidroxila ligada, fenol. Álcool, ó, carbono aqui, ó, carbono saturado, ou seja, só faz ligação simples. Hidroxila ligada nele, álcool. Olha aqui, ó, quando eu falo para vocês de amida, ó, carbono, oxigênio, nitrogênio, H2,
amida, porque eu tenho um oxigênio ligando na molécula. No mais, galera, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Vamos agora treinar, fazer alguns exercícios, tá? Lá no formulário, já está na plataforma para vocês estudarem. Qualquer dúvida pode me procurar aí. Beijo. Pode deixar suas dúvidas aí escritos também, tá bom? Tchau.